Estude. Olá, eu sou o professor Brian e vou acompanhá-los em uma aula de Sociologia. Nas últimas aulas, a gente estava vendo o ser humano e sua relação com a natureza e com a cultura. Vimos especificamente na última aula o significado ou os significados de natureza. Veremos nessa aula o que significa cultura. Quando eu te pergunto, o que é cultura? O que você entende por cultura? O que vem à sua mente? Talvez você imagine cultura como sendo artes. Se você pensar cultura como expressão artística, você está correto. Quando a gente imagina, quando a gente observa obras de arte como pintura, escultura, música, teatro, cinema, dentre tantas outras formas, isso é cultura também. Essas expressões artísticas são culturais. Mas não é a única maneira da gente entender a cultura. Você poderia pensar a cultura também como estilo de vida. Pessoas diferentes, grupos diferentes, formam culturas diferentes. Pessoas aqui no Brasil têm hábitos de vida completamente diferentes do que pessoas que moram no Afeganistão, por exemplo, são culturas diferentes. Mesmo aqui no Brasil, pegar uma galera que mora aqui em São Paulo, uma galera que mora no interior do Amazonas, culturas diferentes. Mesmo aqui em São Paulo, você pode ver vários nichos culturais, vários grupos culturais, várias tribos, entre aspas, né? Várias tribos culturais. Tem a galera que ouve rock, o outro ouve funk. Pode pegar gente que gosta mais do samba. Esses exemplos musicais denotam também grupos específicos, hábitos específicos, maneiras de se vestir, cortes de cabelo, todos diferentes, e vão formando certos estilos de vida. Isso também é cultural. Ou então, você poderia pensar ainda a cultura como grau de estudo. Quando a gente se depara com algum grande intelectual, a gente diz, nossa, aquele cara, aquela mulher é culta. E aquele ali estudou pouco, ele não é tão culto. São exemplos também de que a cultura está ligada a um grau de estudo. Porém, o que essas três coisas têm em comum? Quando eu penso em artes, em estilo de vida, em grau de estudo, o que elas têm em comum entre si para serem chamadas de cultura? Vamos ver. A cultura, a palavra cultura, vem de origem latina, vem de colere. Colere, no latim, significa cuidar de, tomar conta de. Quando você toma conta de alguma coisa, você começa a fazer a cultura. Quando você cuida de algo, você administra o bem de algo, isso é cultura. Tanto que a cultura, essa palavra colere, vai dar origem a palavras como agricultura, floricultura, piscicultura, etc. O que elas têm em comum? Tá? Fácil de ver aqui, né? Justamente a cultura. Cultura, como no caso da agricultura, tomar conta agrícola dos vegetais e demais produções da terra. Floricultura é cuidar de uma flor, cuidar de flores. Piscicultura é uma cultura de peixes, quer dizer, você toma conta de peixes. E por aí vai. Colere e cultura, então, é você tomar a natureza e cuidar dela. Porque a natureza solta por si só, ela não vai dar os melhores frutos. Pega, por exemplo, morangos. O morango na natureza está passível de várias pragas e pode se deteriorar. Daí vai lá o agricultor e cuida do morango para ele ficar bonito. Ou a goiaba. Você vai lá comer uma goiaba que você encontrou no pé, está fazendo uma trilha com a galera, encontrou uma goiaba, com fome, vai lá comer ela, está bichada. Né? Você dá uma mordida, pior, você não encontra um bicho nela, você encontra meio bicho. Pior coisa que tem. Não rola. Mas quando você vai no mercado e compra a sua goiaba, ela está bonitinha, linda, porque ela foi cuidada. Por isso é uma cultura. Então, a cultura será justamente transformar a natureza. Mais especificamente, que natureza
a nossa cultura vai transformar? A natureza humana. Cultura, então, é uma maneira que o homem encontra de transformar a natureza humana. Todas essas coisas aqui têm em comum, então, uma transformação da nossa natureza. Para a gente entender um pouco melhor, convido vocês a me acompanharem numa leitura. Vejamos esse texto do Schildt, A Evolução Cultural do Homem. O ser humano pode ajustar-se a um número maior de ambientes do que qualquer outra criatura, multiplicar-se infinitamente mais depressa do que qualquer mamífero superior, e derrotar o urso polar, a lebre, o gavião e o tigre em seus recursos especiais. Pelo controle do fogo e pela habilidade de fazer roupas e casas, o homem pode viver, e vive e viceja, desde os polos da Terra até o Equador. Nos trens e automóveis que constrói, pode superar a mais rápida lebre ou avestruz. Nos aviões e foguetes, pode subir mais alto do que a águia e, com os telescópios, ver mais longe do que o gavião. Com armas de fogo, pode derrubar animais que nenhum tigre ousaria atacar. Mas fogo, roupas, casas, trens, automóveis, aviões, telescópios e armas de fogo não são partes do corpo do homem. Eles não são herdados no sentido biológico. O conhecimento necessário para a produção e uso é parte do nosso legado social. Resulta de uma tradição acumulada por muitas gerações e transmitidas, não pelo sangue, mas através da linguagem, tanto da escrita quanto pela fala. A compensação que o homem tem pelos seus dotes corporais, relativamente pobres, é o cérebro grande e complexo, centro de um extenso e delicado sistema nervoso, que lhe permite desenvolver sua própria cultura. Nesse texto, o que nós encontramos nele que nos ajuda a entender o que é a cultura em relação à natureza? Vejamos os exemplos que o próprio autor deu. Tigre, lebre, urso polar, gavião, águia. Cada um desses animais está muito bem adaptado ao seu meio. É naturalmente adaptado a viver naquele nicho. Já o ser humano é frágil, a gente nasce fraco, a gente não está adaptado a nenhum meio. Porém, com a nossa cabeça, nossa cachola, nosso cérebro, a gente consegue raciocinar sobre a natureza e modificá-la. Essa modificação é a cultura. Essa modificação, esse cuidado que o ser humano tem com a natureza é o que vai determinar a cultura. E a cultura vai sendo transmitida, não pelo sangue. O ser humano não tem a cultura na sua estrutura biológica. Mas a gente se transmite de uma geração para outra e essa cultura vai se acumulando e se transmitindo. O que você poderia se perguntar é, bom, já que a cultura transforma a natureza, que tipo de transformação seria essa? Será que a cultura estaria dentro da natureza, a cultura seria algo natural? Ou, ao transformar a natureza, a cultura é algo diferente da natureza? A resposta para essa pergunta a gente vai ver nas próximas aulas. Até lá!